um concurso público que já está parado há alguns dias, que estamos aguardando ainda o posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios, do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Educação, e estamos enquanto uma casa de leis, sem ter nenhuma informação. Então, assim, no mês de início de outubro, se não me falha aqui a memória agora, nós fomos chamados para uma reunião, vereadora, e nessa reunião nos foi pedido 10 dias, né? Então está tendo muito esse impasse, não sabemos se vai ter ou não vai ter um concurso público, se será devolvido o dinheiro das inscrições de quem se inscreveu para esse concurso público. O que nós sabemos que, enquanto representantes do povo, estamos sem informações. Então, estou aqui pedindo, né, que nos coloquem essas informações para que a gente possa responder à comunidade de Lusiânia o que está realmente acontecendo. Não estou aqui com crítica, estou aqui dizendo que, enquanto parlamentares, estamos sem maiores informações. E isso não pode acontecer. Também, quanto à questão do concurso de 2011, né, nós fomos informados que o Ministério Público havia suspendido o concurso porque nós temos 240 professores que foram aprovados no concurso de 2011 e ainda não foram convocados. Eles serão convocados? Eles não serão convocados? Em que pé que se encontra essa situação? Então, precisamos também de maiores esclarecimentos. O senador Giangelo disponibilizou recurso através do Ministério da Educação, até já apresentado aqui, também colocado pela vereadora diretora Ana Lúcia também, sobre a liberação de recursos para a construção de escolas estaduais. Na quadra 76, setor Fumal, na rua 12, quadra 28, Jardim Brasília Sul, Parque Estrela d'Alva 8, na rua Israel Pinheiro, no Jardim do Engal, lá da Escola Cora Coralina, na Praça Santa Luzia, no São Caetano, conforme o vereador Eliel também já cobrou por diversas vezes, no Parque do Cerrado, na Rua Bela Vista, próxima a GO 010. Na última semana também foram empenhados recursos para a construção de escolas de educação infantil, que hoje está sendo também uma grande dificuldade na nossa região, que foi 855 mil pelo parque, para compra de material, R$ 518.500 para aquisição de um ônibus escolar. Inclusive, na data deste pedido, eu solicitei que fosse um ônibus adaptado deles, para que pudesse ser encaminhado à Escola Maria Teixeira, né? Que hoje é a prefeitura que fornece o transporte para lá e as crianças ainda não têm um ônibus adaptado. Então tem que estar o motorista para o ônibus, desce com uma rampinha, coloca na porta do ônibus para os alunos entrarem. Então tem todas as dificuldades. Temos aí a liberação de 493 milhões para a escola infantil, mais um empenho de 4.287.000.000 para outra escola de educação infantil. E na última quinta-feira, teve nas escolas municipais pedido de vagas, né, para o ano que vem. Líder de governo não está aqui conosco hoje, mas nós temos aqui o secretário, né, Denis Meireles, doutor Denis, e dizer, doutor Denis, que é muito triste você, enquanto educadora, enquanto mãe, receber as postagens que nós recebemos, Chico, cobrando aonde colocar os nossos filhos. No centro do Jardim do Engar, Jardim Engar Centro, nós temos 2 turminhas de crianças de 3 anos, 2. Este ano, agora, em novembro deste ano, nós não podemos fazer nenhuma matrícula, porque a escola está intestada pelo Corpo de Bombeiro, está se procurando um local para se alugar, para colocar as que já estão. E as que têm que entrar? Então, isso é muito preocupante. Então, enquanto educadora, 2013, só concluindo, vereador, 2013 nós sabemos que foi muito difícil, um ano complicado, um ano atrás de busca de recursos, mas lembrando que educação infantil, as aulas podem iniciar até 30 de março, então temos muito tempo. Temos dinheiro em caixa, não é isso? Temos projeto pronto, temos áreas já doadas até por essa Câmara de Vereadores. Então, pedir que seja utilizado o mais rápido possível a construção dessa escola, se não possível, que sejam locados alguns locais, mas que nós não deixamos as nossas crianças fora da escola, senhor presidente.